Então, Cristian, então você pergunta a respeito de como poder utilizar a liberdade, né, em relação ao processo do Bhakti, né? Então, na realidade, o Bhakti ele é muito generoso, né? E esse é o grande problema do Bhakti, né? Ou seja, que realmente é uma facilidade em relação aos outros processos, né? Como Jnana, Ashtanga, né? E também karma, né? Karma marga, porque nesses processos sempre, no processo de karma você não pode cometer erros, né? Senão os erros podem ir contra você mesmo, né? Como no caso de quando queria, né, um inimigo, né, para matar Indra, né? Então fizeram um sacrifício, né? E acaba sendo criado ou seja, uma pessoa que foi morta por Indra, né? Algo assim, no Bhagavatam fala isso. Enfim, quando nós pensamos em Jnana, em Ashtanga, nós vemos assim essa restrição dos sentidos assim muito forte, né? Você não pode ter amigos, não pode se casar, ou seja, tem que ter uma vida assim muito solitária. Esse é o processo de meditação, praticando dhyana, dharana. Agora, quando a gente pensa em Bhakti, a gente vê que o Bhakti ele dá muita liberdade ao praticante, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é um grihasta, né? Ele tem muita liberdade, porque ali realmente ninguém vai estar vigiando ele, ou seja, e ele também não está sendo provado por ninguém, né? Ou seja, ninguém está cobrando ele também, né? Ou seja, se ele consegue, né, sustentar a sua família, né, e consegue praticar, isso para ele já é uma vitória, né? Ou seja, então todo mundo já vai como glorificá-lo. E, por exemplo, ele pode também dar uma doação, né, sei lá, mensal, né, para o templo. Isso já vai ser uma coisa assim muito incrível, tudo já vai ser bem glorificado. Mas, na realidade, entendendo que o Bhakti, por essa generosidade, né, ele também pode, você pode levar a uma negligência, ou seja, a gente acaba não se aferrando muito às práticas do Bhakti, né? Então, na realidade, o que é o Bhakti, né? A gente analisa que o Bhakti é essas atividades diretas, né? Como Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Se você faz isso, né, de uma maneira muito séria, né? Então não importa qual ashram que você esteja, isso realmente não tem importância. Então você pode estar num ashram de grihasta, mas ser uma pessoa muito séria, uma pessoa muito comprometida com a verdade, né? Então é por isso que quando nós vemos, né, os exemplos, né, de Mahaprabhu, né, com Kurma Vipra, mesmo com Vasudevadatta, né, no qual Mahaprabhu não permitia que eles o seguissem, né, porque Mahaprabhu era um sannyasi, eles eram grihastas, mas eles se apegaram tanto a Mahaprabhu. Mahaprabhu ficou 4 meses com eles, né, nesse período de Chaturmasi. Mas Mahaprabhu disse, não, vocês têm que permanecer em casa, no lar. E qual foi a instrução de Mahaprabhu? Cantem, né, o Mahamantra Hare Krishna e, ao mesmo tempo, preguem, né, o Bhagavad Gita, ou seja, então, na realidade, essa absorção, quando nós entendemos, né, que a absorção em Krishna é realmente colocar Krishna no centro, então a gente vai entender que Grihastha Ashram é algo muito sério, né? Ou seja, se nós estamos na vida de casado, nós temos que levar essa vida de uma maneira muito séria, ainda tendo essa liberdade. Então aí tá o grande problema, ter que administrar a liberdade, né? A liberdade não é algo tão fácil de administrar. Então, como a gente falava, se você, por exemplo, entende, né, que até o grande perigo para um acharya é que ele tem muita liberdade, ou seja, que não tem ninguém em cima dele que é maior que ele, ou seja, que ele é o cara, né, o acharya, né? Então, e aí está o grande problema, e essa liberdade mal utilizada pode derrubar o acharya, né? Então a gente vê isso, né? Então, e com os grihasta é a mesma coisa. Eu acredito que o grihasta ele tem a sua liberdade, né? Claro,
para a cama, para a arta, né? Mas ele tem também a sua responsabilidade interna, porque no plano de vista absoluto, né, nós entendemos que a prática do Bhakti ela tem que ser muito séria, ou seja, muito séria mesmo. Então você tem que cantar de uma maneira muito séria, você tem que estudar o Shastra de uma maneira muito séria, ainda que você tenha uma certa liberdade, né, para o gozo dos sentidos, né, isso não tem problema. Essa é a liberdade que o ashrama de Grihastha ele permite, ou seja, você tomar coisas, né, você, de certa maneira, desfrutar de algumas facilidades, mas isso é somente um momento, né, onde você entende que isso tem que ser controlado também, né? Pode ser que no início não seja, e a gente também não tem que morrer por isso, mas chega um momento que nós vamos ter que controlar a nossa propensão, né, ao gozo dos sentidos, a propensão a realmente querer desfrutar das coisas, né, tomar coisas, né? Então esse é o grande problema, porque no Bhakti você tem que estar preparado para dar, preparado para entregar, né? E isso somente é com sacrifício, né? Então, quando nós analisamos, né, esse conceito de sacrifício, nós vamos ver que o sacrifício ele é interno, né? Não é algo externo, né? Você pode ter uma vida até confortável na vida de Grihastha Ashram, mas você tem que se sacrificar muito, né, muito internamente. E isso vai ser o quê? Vai ser você tentar, né, atuar no plano relativo, mas sem também deixar de lado o plano absoluto. Na realidade, o plano relativo e o plano absoluto eles vão estar, né, atuando paralelamente, né, mas você, em algum momento, você vai ter que pular para o plano absoluto. Essa é a ideia. Então não é estar sempre no plano relativo, ou seja, relativizando as coisas. Isso é uma tendência que o Bhakti pode também criar, devido a esse fato da misericórdia dele. Ou seja, devido ao fato que você pode continuar a praticar o Bhakti, você pode fazer muitas coisas, né, e ao mesmo tempo praticar Bhakti, que o Bhakti não tem essa exigência assim, de uma purificação do coração, né? Mas, se a gente analisa o que é o Bhakti mesmo, é quando você percebe as coisas, né? Você percebe, você lida com os objetos dos sentidos, né? Mas você acaba dominando isso, né? Por quê? Porque o Bhakti ele vai gerar o desapego e ele vai gerar o conhecimento, né? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janati Ashu Vairagya Jnanacha Yat Ahaitukam. Então, ou seja, isso é que o Bhagavatam fala, que você não tem que se preocupar tanto em controlar os sentidos, mas você tem que se preocupar em oferecer os seus sentidos ao controlador dos sentidos, que é Rishikesha, ou seja, porque na realidade entender que isso é gradual, claro, ou seja, o desapego, o conhecimento, a renúncia, mas se nós só vivemos no plano relativo, se nós não aprofundamos muito, se nós realmente não buscamos o plano absoluto, nós vamos ficar muito superficiais no processo, né? Então, o Grihastha, quando a gente vê, né, o exemplo de Grihastha, Bhaktivinoda Thakur, né? Então, quando a gente olha assim, as canções dele, né, quando a gente vê, percebe, né, o sentimento que ele tinha, né, você vê que era um sentimento completamente voltado para o plano absoluto, né? Então, quando a gente analisa também, a maioria dos associados de Chaitanya Mahaprabhu eram grihastas, sim, eram grihastas, grandes devotos, né? Então, na realidade, o grihasta ele é uma referência na nossa linhagem, né? Ou seja, depois, claro, sannyasi, brahmachari, isso também a gente entende que são também referências, né, no sentido de mais de pregação, né? Quando a gente via que Chaitanya Mahaprabhu aceita sannyasi, né, por uma misericórdia, assim, porque ele mesmo percebeu que ele não poderia, né,
propagar a consciência de Krishna no ashrama de Grihastha, ou seja, que as pessoas não estavam respeitando ele, né? E quando a gente vê também Prabhupada Bhaktisiddhanta dando tanta importância a sannyasi, brahmachari, por uma questão mais de pregação, e a gente analisa, né, a nossa linhagem, quando a gente vê a renúncia dos Vaishnavas, era uma renúncia mais no sentido de afastar de tudo, se afastar de tudo para poder praticar, né, com esse intuito, né, assim, somente para poder praticar. Então o Grihastha ele tem que realmente criar uma atmosfera na qual, ainda ele desfrutando de algumas facilidades que o ashrama permite, né, ele possa sim se aprofundar no lado absoluto e aí buscar o sacrifício interno, né. Então isso é o mais importante, ou seja, que um Grihastha ele seja perito em bhajana, né, ou seja, que ele possa praticar também, que ele realmente se preocupe com isso, né. Não se preocupando, não uma coisa artificial, né, mas algo muito natural, onde você vai aumentando o seu desejo, né, ou seja, você vai aumentando a sua cobiça, né, para praticar o Bhakti, né, e quanto mais você se apega ao Bhakti, mais você vai abandonar essas facilidades assim, do Grihastha Ashram, assim, mesmo sendo um Grihastha. Você não vai precisar estar muito preocupado, né, artificialmente, ou seja, querendo deter aí os sentidos de uma forma artificial, que isso é impossível. Mas, ao mesmo tempo, sempre pensando no plano absoluto, ou seja, que esse plano absoluto é muito importante, que você não pode esquecer isso por minuto nenhum, né, que você tem que viver no plano absoluto. Ainda que você esteja no plano relativo, ou seja, ainda que você esteja muito preocupado com tantas coisas, e isso vai dar uma liberdade, né, para você realmente atuar, né, de uma maneira onde não vai haver um controle, onde ninguém vai estar assim, nem te cobrando, e ao mesmo tempo também não vão estar... ou seja, você está isolado, né? Você está na sua vida, né? Uma vida familiar, é você, não tem mais ninguém, né? Você, a esposa, filhos. Então, na realidade, o Grihastha ele tem que ter muita sinceridade, né, para seguir esse processo, né? E ele precisa também de associação, porque sem associação também ele não vai funcionar, né? Então, a associação é sempre o que a gente fala, esse sentimento, né, de realmente querer fazer, praticar o bhajana de uma maneira correta, de uma maneira sincera, né, se aprofundando nesse plano absoluto, né? Então, a liberdade que um Grihastha tem que ser muito bem administrada, ele não pode, de maneira nenhuma, se entregar, né, ao gozo irrestrito dos sentidos, né, sem realmente um arrependimento, né? Ou seja, no sentido que entender que o plano absoluto é a sua meta, essa é a coisa, né? Ou seja, essa concessão que agora ele tem, né, para desfrutar, a concessão que ele tem para tomar coisas, né? Isso é somente um momento da vida, né? Isso que ele tem que entender, né? E aos poucos, né, vai gerar, né, esse conhecimento, né? Vai gerar não só um conhecimento, mas uma sabedoria, né? Uma sabedoria e também o desapego, né? Então assim ele vai conseguir, né, tratar com o seu mundo relativo e absoluto. Guru Premanand.